Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você conhece os principais períodos de imigração para o Brasil? Então, vamos à aula. Nós podemos caracterizar ou classificar a imigração para o Brasil em três diferentes períodos ou três diferentes momentos. O primeiro deles, que vai de 1808, com a publicação de um decreto por Dom João VI, que incentivava a entrada de imigrantes no Brasil, de 1808 até 1850, o segundo de 1850 até 1934, que é o principal período, e o terceiro período, que é de 1934 até os dias de hoje. Bem, esse primeiro período, de 1808 a 1850, ele se caracteriza por uma pequena entrada de imigrantes, devido, principalmente, ao fato de não existir a necessidade dessa mão de obra. Quais são as principais características da imigração nesse período? A implantação de uma colônia de suíços alemães em Nova Friburgo, isso aí está naquele contexto de tentativa de promover o embranquecimento da população, não com o processo de miscigenação, mas a partir de um processo de aumento do percentual de população branca. A implantação de colônias europeias não ibéricas na região sul. Quando nós colocamos não ibéricos, estamos falando principalmente de alemães, italianos e eslavos. E também a chegada de casais açorianos no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, nós temos inclusive uma praça, né, que é uma homenagem a esses casais açorianos que chegaram lá na região e se espalharam pelo interior do estado. Bem, então nós temos aqui, e isso merece um destaque especial, a essa presença desses imigrantes europeus não ibéricos na região sul. Eu gostaria de lembrar vocês, e que vocês devem lembrar disso sempre, a chegada desses europeus não ibéricos da região sul, ela está ligada a uma necessidade estratégica de ocupação dessa região. Até o século XIX, pessoal, até a segunda metade do século XIX, essa região estava praticamente desocupada. Então existia necessidade estratégica de ocupação para não perder essa região para os países vizinhos. Você nunca deve relacionar a chegada desse imigrante à questão do clima, tá? Então não relacione clima à chegada desse europeu nessa região. Isso já foi, né, comentado no passado, que esses imigrantes foram em função do clima. Isso não é verdade. Esse imigrante italiano, esse imigrante alemão, esse imigrante eslavo, ele vai para essa região porque ele foi incentivado a se deslocar até aí, tudo bem? Então nós temos, por exemplo, os italianos em maior número no estado do Rio Grande do Sul, os alemães em maior número no estado de Santa Catarina e os eslavos em maior número no estado do Paraná. Dois fatores importantes. Os italianos ocuparam principalmente as regiões de serra. Os alemães ocuparam principalmente os vales, que eram regiões menos valorizadas. Então, esses imigrantes vão receber pequenos lotes em regiões menos valorizadas. Por quê? Porque as áreas mais valorizadas elas já haviam sido ocupadas pela pecuária extensiva no extremo sul da região. Tudo bem? Bem, o segundo período de imigração para o Brasil, ele vai de 1850 até 1934. Ele é o período mais importante. Nós temos aí um momento de maior entrada com cerca de 80% do total até 1980. Quais os fatores que contribuíram para a imigração desse período? Nós temos os fatores de ordem interna e fatores de ordem externa. A proibição do tráfico negreiro em 1850, a abolição da escravidão em 1888 e o desenvolvimento da cafeicultura. Da desenvolvimento da cafeicultura, além, é claro, dos incentivos do governo do Estado brasileiro. Então, nós teríamos aí fatores internos: a proibição do tráfico negreiro, a abolição da escravidão, o desenvolvimento da cafeicultura e o incentivo do Estado brasileiro. E fatores de ordem externa, o processo de unificação da Alemanha e da Itália, que terminou gerando uma grave crise econômica e política nesses países e também a Primeira Guerra Mundial. PC, qual desses fatores aí eu não poderia esquecer? Primeiro, a abolição da escravidão e outro, o desenvolvimento da cafeicultura. Lembrar que o desenvolvimento da cafeicultura foi principalmente aí no estado de São Paulo.
Temos aí algumas imagens relacionadas à presença desse imigrante no estado de São Paulo e aí relacionado à imigração. E principalmente a imigração de italianos para o estado de São Paulo, que é uma mão de obra que vai ser largamente usada nessas lavouras de café. O terceiro período de imigração para o Brasil, ele é após 1934. Então, após 1934, nós vamos ter uma redução progressiva da entrada de imigrantes, devido principalmente à crise da cafeicultura, lembrar da crise econômica de 1929, os nossos grandes compradores de café, o mercado americano e o mercado europeu, eles entram em crise, diminui a compra do café e é gerada uma grave crise interna. Então, não existia mais a necessidade de trazer esse imigrante para o Brasil. E o outro elemento importante é a criação de leis que vão restringir a entrada de imigrantes. Essas leis elas vão ser criadas pelo Getúlio Vargas. Foram medidas que restringiam a entrada de imigrantes no Brasil. Que medidas foram essas, PC? Nós vamos ter uma cota de 2% para cada nacionalidade. Então, a partir daquele momento, 1934, só poderia entrar cada ano 2% de cada nacionalidade. 80% dos imigrantes deveriam ser obrigatoriamente agricultores. Por quê, PC? Se a lavoura está em crise, por que o Getúlio coloca uma lei dizendo que 80% deveria ser obrigatoriamente agricultor? Ele queria restringir a entrada de imigrantes provenientes de áreas urbanas. Esses imigrantes provenientes de áreas urbanas traziam para o Brasil o conhecimento de organização sindical e traziam conhecimento sobre movimentos grevistas. E o Getúlio queria ter o controle desses sindicatos, o controle desse movimento dos trabalhadores urbanos no Brasil, e o que terminou acontecendo. Nós vamos ter também um controle ideológico sobre o imigrante. Exemplo, vai ser restringida a entrada de comunistas e anarquistas e a proibição também de portadores de deficiência física. Observe que essas leis aí, dificilmente elas poderiam ser aceitas em um país considerado democrático no planeta. Tudo bem? Então, o que é que nós temos? Nós temos 3 períodos de imigração para o Brasil. Nós temos o primeiro período, que vai de 1808 até 1850. Lembrar também que eu poderia estender isso até 1888. Então, se por acaso você encontrar aí, inclusive em uma outra aula nós colocamos de 1850 até 1888, não tem problema nenhum. Então, eu tenho o primeiro período de 1808 até 1850 ou 1888, o segundo período de 1850 ou 1888 até 1934 e a partir de 34, que é o período de redução da entrada de imigrantes no Brasil. Tá ok? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Um grande abraço, pessoal. Tchau!